Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Então hoje vamos falar de felicidade e tenho a Tânia Pedroso comigo, tem 38 anos, é mãe de uma menina com 5 anos e vem outro membro a caminho, não é, Tânia? É, sim. E portanto tiraste um curso de felicidade corporativa. O teu propósito passa então por levar a felicidade às pessoas e também para as empresas. E a grande pergunta, Tânia, o que é a felicidade? Olha, Cláudia, na minha percepção, a felicidade do que eu tenho vindo a estudar e do que eu tenho vindo a ver, dos estudos que até mesmo se fazem, a felicidade não é aquela coisa tão distante que nós achamos que é só para os outros, tipo, só vou ser feliz quando tiver esta casa milionária, ou só vou ser feliz quando tiver esta conta bancária com milhões, ou quando ganhar o euro milhões vou ser feliz, não é? Nós achamos sempre que há assim alguma coisa muito longínqua que nos separa da felicidade, e na verdade os estudos dizem que a felicidade são coisas muito mais simples, não é? São, no fundo, as pessoas felizes são as pessoas que durante a sua vida fazem escolhas consistentes, não é? A nível da forma como passam o seu tempo, como mesmo a nível de trabalho, por exemplo, se o teu trabalho te permite sentir um propósito, não é? Um sentido, te dá um sentido para o que fazes, não é? Se, por exemplo, isto é uma escolha tua, não é? Tu podes escolher outro trabalho, ou se escolhes passar tempo com pessoas que te dizem alguma coisa e que te fazem bem, se tens relações positivas, não é? Se em vez de passar o seu tempo em relações tóxicas, por exemplo, desculpa, ou com pessoas que realmente não te acrescentam nada, não te valorizam. Isto tudo são escolhas, nós achamos que não, mas na verdade são. Nós podemos sempre escolher estas coisas e depois pequenas outras escolhas, como hábitos de alimentação, hábitos de atividade física, como seres uma pessoa que pratica regularmente a gratidão. A gratidão é muito importante porque, de facto, permite-nos, para além de nos conectar com o outro, não é? Ao estarmos gratos por isso, permite-nos conectarmos connosco próprios, não é? Com aquilo que nós temos de melhor e percebermos que realmente se calhar não somos assim tão tristes, tão miseráveis como às vezes achamos que somos e já temos muita coisa. Claro que para mim, o facto de sermos gratos não significa que devamos deixar de querer mais e de achar que podemos fazer mais alguma coisa, não é? Mas acho que devemos ser gratos por tudo o que temos, e isto é uma das coisas que as pessoas felizes têm, entre outras, por exemplo, a meditação, que nos conecta de certa forma também um pouco mais connosco e nos permite, acho que a importância para mim aqui é mesmo a conexão e aquilo, conseguir entrar em nós, não é? E perceber o que é que nos falta, para exatamente tomar essas escolhas que depois nos levem a essa tal plenitude e felicidade. Mas a felicidade nem sempre é alegria, como nós achamos que é, porque a felicidade nós ligamos muito a um sentimento de euforia, de alegria, digamos um sentimento exagerado, no fundo de positivamente exagerado, digamos assim. Mas a felicidade nem sempre é isto. Às vezes a felicidade são emoções positivas, mas mais tranquilas, como apreciação pelas pequenas coisas, como estás lá fora e olhares para a natureza e sentires uau, isto é mesmo bonito, não é? Aprecias que realmente estás num momento bonito, pode ser, por exemplo, de esperança, de que o futuro vai ser melhor, ok, hoje não está a correr bem, mas vai correr melhor. Isto são pequenas coisas que fazem a felicidade, ou seja, as pessoas felizes são pessoas que vivem no espectro das emoções mais positivas, em vez de escolherem estar nas emoções mais negativas, porque isto no fundo também é algo que nós podemos treinar e escolher ver a vida desta perspectiva, no fundo é uma perspectiva, não é? Uhum. Há várias possibilidades e nós podemos escolhê-las. Por isso para mim a felicidade é isto, tens a opção de escolher a perspectiva negativa e tens a opção de escolher a perspectiva positiva, então as pessoas felizes escolhem a perspectiva mais positiva da vida, ainda que isso lhes traga, ainda que às vezes elas tenham, não é, situações mais difíceis e passem por dor e passem por perdas como todas as outras, porque não são mais afortunadas do que elas, mas desenvolvem de certa forma uma certa resiliência que lhes permite lidar com isto de uma outra forma e voltar ao seu ponto de equilíbrio muito mais facilmente. Ou seja, para mim isto é felicidade e é o que os estudos dizem, é que a felicidade não é
lá está, o tal de chegar a algum lado e conseguir uma conquista material XPTO, não é? É mesmo tu conseguires este equilíbrio interior que te permite lidar com as adversidades da vida de uma forma mais ponderada e mais tranquila e em que tu estás em controle das tuas emoções e elas não te controlam a ti. Claro, É e um isso é bocadinho interessante, há isto. bocadinho estavas a dizer do diário da gratidão, ou do diário não, da gratidão, e aquela prática de termos um diário da gratidão, mesmo ao final do dia registarmos, seja 5 coisas, ou mesmo uma que seja, não é, pelo qual estamos gratos, até um acontecimento, até um bolo com creme que tenhamos comido, não interessa, mas tomar essa consciência e registar isso, eu acho que também é muito importante e concordo plenamente contigo, e também deixarmos aquele espaço para a meditação e o conectarmos connosco próprios, não é? E acho que depois vamos tocar nesse assunto mais à frente do ser autêntico, eu acho que isso que tu também referes e falámos anteriormente. E agora, se eu te perguntasse, quando a felicidade começa no nosso interior e não no exterior, o que é que tu dirias sobre esta frase? Sim, não tenho qualquer dúvida, porque o exterior influencia-nos de certa forma, não é? É aquilo que nós dissemos, é um ponto de partida que é tanto para pessoas mais negativas como para pessoas mais positivas. Vamos imaginar, temos um ponto de partida, ok, o ambiente exterior não está muito favorável, digamos assim. E então tu tens a escolha de dizer assim, ok, eu posso vitimizar-me aqui por esta situação e dizer que não tenho sorte, que nunca vou ter sorte na vida, que tudo me corre mal e vou acreditar nisto. Ok? E eu começo a acreditar nisto e chega a um certo ponto em que isto já é uma forma de ser para estas pessoas, porque elas acreditam mesmo naquilo e depois acabam por não tomar nenhuma ação que contraria esse desfecho que elas pensam que vão ter, não é? Uhum. As pessoas positivas é o contrário, no fundo as pessoas que acabam por poder ser mais felizes também são mais positivas, que é acabam por pensar, ok, isto não está bom, não é? Esta situação aqui não está boa, então eu tenho que dar a volta de alguma forma, não é? Eu não posso pensar, ok, eu não vou ser infeliz, porque as pessoas felizes também são infelizes. Elas também passam por períodos difíceis e também passam por perdas, e é lógico que elas vão ser infelizes. Mas elas conseguem ter tal consciência destas alterações de emoções e que são tão rápidas, não é? Eu posso estar neste momento super ansiosa e no momento seguinte já estou tranquila e calma porque consegui com o meu, digamos, com o meu próprio corpo e com a minha respiração, consigo-me tranquilizar. Então, eu acho que começa sem dúvida no interior e no facto de teres essa consciência de que tu és sempre o senhor, digamos, da tua vida e tu podes mudar as coisas e tu podes ter a vida que tu queres, mas depende de ti, não é? E nem sempre a vida que nós queremos ou a vida que nos faz bem é a vida que nós queremos ao início, ou seja, porque isto é um caminho, não é? Nós vamos pensando, ok, eu quero isto, mas se calhar chegas ali e pensas, ok, se calhar vou ajustar aqui um bocadinho, desculpa, porque não é bem isto. Então, ou seja, tens que te permitir também não ser demasiado rígido naquilo que te esperas da vida, não é? Porque a vida não pode ser rígida, a vida tens que deixá-la fluir um bocado, não é? Então, eu acho que sim, começa completamente no interior, embora seja muito influenciado pelo exterior um bocadinho, não é? As nossas emoções, mas aquilo que nós fazemos com elas depois é uma opção nossa, não é? É aquilo que costumamos dizer. Eu não posso controlar o que as outras pessoas fazem, ou a forma como elas lidam com as situações ou como falam comigo, mas eu posso controlar a forma como eu reajo a essas pessoas, não é? É a mesma situação. Tu tens sempre que estar, digamos, de certa forma em controle das tuas emoções e para isso teres essa consciência de que o podes fazer, não é? E quando não estás, por algum motivo estás ansiosa, estás estressada, reconheces que estás e aceitas. E aceitas e percebes o que é que aquilo está a acontecer e então ganhas consciência. E isso lá está, trabalhamos também o nosso autoconhecimento, o facto de nos conhecermos a nós próprios e saber quando estamos a atingir um determinado estado que não é aquele que nós pretendermos, reprogramarmos e irmos para o estado desejado, ou seja, aquele que nós queremos, que é ser felizes.
A felicidade é constante, Tânia? Não, não, era aquilo que eu estava a dizer, nem é, nem pode, porque senão, olha, o Dr. Tal Ben-Shahar, que é um grande estudioso nesta área da felicidade na verdade, foi ele que trouxe o primeiro curso de estudos de felicidade, não é? Baseado na psicologia positiva e noutras correntes. Ele diz que só há dois tipos de pessoas que são sempre felizes ou sempre com emoções positivas, e são os psicopatas e os mortos, porque são só estes tipos de pessoas. E ele achei engraçado também, porque realmente não há ninguém que não tenha emoções negativas. Tu tens, e até tu tens, sei lá, olha, por exemplo, eu agora estou grávida, eu hoje olha, semana passada fui ao supermercado e eu estava na fila e pelos vistos estava num sítio onde não deveria estar, mas era eu que estava em primeiro na fila. E em vez de me deixarem passar, mandaram-me para o fim de fila a minha outra senhora que estava lá primeiro. Eu fiquei assim um bocado, por cima eu que estava grávida, mas eles não repararam, e eu fiquei assim um bocado revoltada, vou ser sincera, pensei, não pode ser, não é? Caramba, não podem fazer este tipo de coisas. Mas aquilo, lá está, é aquele momento em que tu pensas, ok, eu estou revoltada porque aconteceu isto, porque não concordei com isto, ok, mas passado 2 minutos já está tudo bem e já estás noutro tipo de emoções mais positivas e já nem sequer estás a dar importância a isso. O que se passa muitas vezes é que as pessoas ficam presas num círculo vicioso de emoções negativas e às vezes a própria emoção é rápida, porque se repararmos, não é? Tu sentes uma emoção de revolta, por exemplo, por alguma coisa, ou de raiva, por alguma coisa que alguém te diz. A emoção passa, só que tu começas a pensar, mas a pessoa disse-me isto, mas a pessoa disse-me isto, e a pessoa não me devia ter dito aquilo, porque foi uma falta de respeito. E nós é que criamos ainda mais ansiedade em cima de uma situação que poderia ter sido muito passageira, não é? Porque se nós não ligarmos, aquilo vai passar. Mas nós fazemos questão de continuar digamos, a bater no ceguinho, como gostamos de dizer, e às vezes empurramos situações que não deveríamos empular, e é isto que nós temos que evitar, não é? Se queremos ser mais felizes, temos que realmente valorizar o que importa e não aquilo que nos faz mal. Este tipo de emoções também acaba por nos fazer mal, a nível físico mesmo. Eu acho que eu não sei se tu já sentiste isso, mas eu com a ansiedade eu já senti fisicamente sim, que me estava a sentir mal, não me estava a sentir bem. E então acho que isto não pode fazer bem às pessoas viverem neste tipo de situação. Então, claro, as pessoas têm que optar por outras situações mais positivas, não é? Claro. Mas isto depende de todos nós, de cada um de nós, neste caso. Claro, mas consigo-me identificar. Há momentos que até parece que suga-nos a energia, nós ficamos de rastos, não é? E lá está, é saber também identificar e controlar essas situações, e depois, se nós formos mais à frente no tempo, aquilo que aconteceu não era nada, portanto, é ter essa consciência. Eu acho que passa também muito por aí. Então, outra pergunta, Tânia, psicologia positiva e felicidade, como é que isto se encaixa? Consegues explicar? Olha, sim, a psicologia, na verdade, a psicologia positiva, na verdade, foi a ciência, foi a psicologia que começou a estudar a felicidade, porque até esse momento, isto foi mais ou menos nos anos 80, que o Dr. Martin Seligman trouxe mais, digamos, mais luz a este tipo de temáticas, quando ele ficou na Sociedade Americana de Psicólogos, e o que é psicologia positiva? No fundo, até esse momento, a psicologia em que é que se focava? Em tratar doenças e em perceber causas de comportamento humano negativo, não é? A psicologia tenta-te mudar, no fundo, não é? Vamos ver se conseguimos aqui arranjar esta pessoa de alguma forma. Só que, vamos imaginar que tens aqui um eixo com negativo, neutro e positivo, não é? Tu estás no negativo e se te vão arranjar, tu vais ficar no neutro, não vais ficar no positivo, estás no neutro. Mas nunca ninguém se focava em trazer as pessoas que estão no neutro, não é? Todos nós, o comum mortal que está aqui no neutro, é o positivo. A viver, no fundo, lá está, uma versão, a sua melhor versão, o florescimento, ele falou do florescimento, onde todas as nossas competências e as nossas forças são valorizadas e nós entendemos como as podemos usar da melhor forma. Então, a psicologia positiva trouxe isto, foi estudar porque é que as pessoas mais felizes eram felizes, o que é que elas faziam, quais eram os hábitos delas, que tipo de coisas é que elas faziam. Por exemplo, há até um estudo, por exemplo, da gratidão, falamos da gratidão.
há um estudo que, e das emoções positivas, que eles fizeram com freiras, num convento, e eles, durante uns anos, eles seguiram, elas tinham tipo uns diários e iam escrevendo. E eles repararam que aquelas que tinham emoções, frequentemente emoções mais positivas ou demonstravam gratidão, elas viveram mais anos e com mais saúde, enquanto as outras que eram menos positivas viveram menos anos e com menos saúde, ou seja, eles conseguiram fazer este tipo de estudos, porque na verdade a felicidade, se nós falarmos só da felicidade, as pessoas pensam, isto é assim, é tudo um bocado uma treta, mas na verdade há estudos que fundamentam este tipo de digamos, de coisas que são simples, mas que estão estudadas, que as pessoas fazem isto, e é por isso que elas conseguem manter uma vida mais equilibrada e mais feliz, na perspectiva, se calhar, dos outros, não é? E depois aqui também, perspectiva, temos que pôr aqui digamos, que às vezes temos aqui um bias, não é? Temos aqui um viés, porque às vezes olhamos para uma pessoa que tem muito sucesso e achamos que ela é feliz e a pessoa não é feliz, não é? Da sua parte, da parte que toca, a pessoa não é feliz, mas as pessoas que realmente são felizes no seu dia a dia, que podem ser pessoas normais como nós, não é? Como, até podem ser pessoas com poucos recursos, desde que tenham, temos que pensar aqui numa coisa, elas têm que ter os seus, digamos, as suas necessidades básicas cumpridas, não é? Porque se não tiverem, dificilmente nós, se passarmos fome ou se estivermos numa guerra, dificilmente vamos conseguir ter este controlo e conseguir ser felizes, não é? É muito difícil aí. Mas se uma pessoa tiver as suas necessidades básicas todas cumpridas, se até pode ter pouco dinheiro, mas pode ser feliz, nós às vezes vemos casos assim, não é? E a pessoa sente-se feliz com a vida que tem e quer, e é grata por aquilo que tem, ou seja, não tem a ver com sucesso também, não é? É a questão da perspectiva, às vezes olhamos para uma pessoa com sucesso e achamos que a pessoa é feliz, e isto é diferente. Porque a pessoa, lá está, o que nós queremos é diferente para todos nós, por aqui a felicidade é um bocadinho diferente para todos, mas se nós tivermos estas pequenas práticas e se nos habituarmos a olhar também para dentro de nós e para ver o que é que nos faz bem, o que é que nos traz significado, quem são as pessoas que à nossa volta nos fazem bem e quem são aquelas que se calhar não nos estão a trazer assim tantas coisas positivas, então isto são as escolhas que nós podemos fazer para no dia a dia podermos ter uma vida mais feliz e mais tranquila. Eu posso dizer então que o conceito de felicidade é diferente para todos, ou seja, o que para ti é felicidade, para mim pode não ser, e aí se calhar podemos tocar no assunto de quem tem dinheiro, se calhar não é feliz, embora tenha, porque para ele o conceito de felicidade é outro, ou para outra pessoa se calhar ter dinheiro seria ser feliz, mas isso vai tocar em vários aspectos. Sim, Cláudia, eu diria que ter dinheiro nunca é ser feliz, ou seja, só ter dinheiro pode ajudar. Não digo que não, ajuda. Porque se tiveres dinheiro, tu vais poder ter experiências, não é? E sei lá, podes viajar, e se calhar tu gostas de viajar, e podes fazer cursos e tu gostas de aprender mais. Então, ter dinheiro vai ajudar. Mas chega a um certo ponto, e também há estudos nesse sentido, que se tu chegares a um certo patamar de riqueza, a partir daí tu não vais ser mais feliz. Ou seja, podes ter mais dinheiro e não vais ser mais feliz. E porque só isto não chega, não é? Tu tens que juntar aqui o tal propósito, o tal sentido do que é que fazes, as relações positivas, que são super importantes. Se não tens ninguém para compartilhar o teu dia a dia, não é? Não digo até que tenha que ser uma família, mas amigos, alguém que te ouça quando estás menos bem, ou que até te diga, olha, fizeste bem, não é? Que te demonstre que está orgulhoso de ti em situações em que tu também te fizeste bem. Ou seja, ter as relações positivas é muito importante. E o que acontece hoje em dia é que se vê muitas pessoas com muito sucesso, mas as pessoas são muito sozinhas, ou seja, acabam por se esconder tanto naquela versão profissional delas, ou seja o que for, não é? Que deixam as outras todas de lado. E isto também não é positivo, ou seja, eu acredito que essas pessoas não são felizes, porque não estão a cultivar, lá está, as emoções positivas, e lá está, se calhar não estão a cultivar sequer o seu sentido, mas isto é diferente para todos. O que é que para mim faz sentido? Por exemplo, sei lá, olha, há um exemplo que te posso contar que é,
Havia também num hospital os médicos que estavam muito descontentes pelo seu trabalho, por alguma coisa. E nesse mesmo hospital, as senhoras da limpeza sentiam-se muito felizes pelo trabalho que faziam. E quando lhes perguntavas porquê, elas diziam que estamos aqui a ajudar a salvar vidas. E elas eram as senhoras da limpeza, mas elas sentiam que isso era o sentido do trabalho delas, percebes? E se calhar os médicos que podiam e deviam também sentir isso, não o sentiam, porque isto é uma questão interior, não é? É uma Claro. questão da perspectiva. Se tu achas que o teu trabalho faz sentido, então ele faz sentido, ainda que para os outros não faça. Uhum. É como tu limpares as ruas e tu dizes, ok, mas eu tenho sentido para o meu trabalho, porque as pessoas vão ficar mais felizes quando virem as ruas limpas. Claro. Então podes dizer, não, este trabalho é horrível porque não é, porque ninguém gosta das pessoas que fazem este trabalho, por exemplo. Podes sempre escolher a tua perspectiva. E isso que estás a dizer vai bater com o propósito, a importância que o propósito tem com a felicidade. Ou seja, se tu tiveres esse propósito, sentir-te bem com o que estás a fazer e que é o teu objetivo, que tens uma função no meio da sociedade ou da comunidade onde tu estás integrado, isso contribui para a tua felicidade também, não é? E esse exemplo das senhoras das limpezas eu acho incrível, sim. Sem dúvida, é verdade. Porque o ajudar o outro, isto também está documentado, porque tu ajudares o outro, realmente, a ti, traz-te muita felicidade. Porque às vezes nós podemos pensar, ok, eu vou ficar feliz se as pessoas me derem presentes e me derem isto e não sei o quê. Se calhar tu vais ficar mais feliz se tu deres e se tu puderes ver que as outras pessoas ficam felizes naquele teu gesto, não digo só de dar, mas de fazer alguma coisa por elas, não é? E isto vai trazer felicidade para ti, vai trazer felicidade para elas e para ti também. É exatamente isto, é as relações positivas que criamos, no fundo, não só com os nossos, não é? Com a nossa família, com os nossos amigos, mas com toda a comunidade e com as coisas, as pessoas à nossa volta e com seja o que for que nós podemos impactar de alguma forma a nível positivo e tu sabes que também tens um bocado um propósito como eu, que é um bocado isso, às vezes não precisamos de impactar 1000 pessoas, se impactarmos 2 pessoas, uma pessoa, já fico feliz porque consegui impactar aquela pessoa. E naquele momento, sim, que realmente faz sentido estar a falar com a pessoa e explicar-lhe alguma coisa, não é? E então é isto, é nós sentirmos que o que estamos a fazer, por mais pequeno que seja, tem este sentido e isto é muito importante. Agora, quando estás num trabalho, se tu realmente não consegues sentir esse propósito e sentes que não estás bem, então um trabalho, quem fala num trabalho fala numa relação, fala num contexto, não é? Numa situação. Então tens aqui a opção de mudar, não é? É sempre tua. Nunca é a opção dos outros. Os outros não têm que mudar. Os outros, nós temos que deixar de pensar que vamos ser felizes quando os outros mudarem a forma de ser, quando os outros mudarem a forma de ver as coisas. Não vai acontecer. Nós temos que mudar o que nós podemos mudar. O que não podemos mudar, não nos devemos preocupar. E quanto a isso, acho que é o que nos vai fazer mais felizes, realmente, é ter esta noção de que nós é que devemos ser o agente. Como eu concordo contigo, porque eu também muitos anos da minha vida a culpa é dos outros, nunca é minha. A responsabilidade é dos outros, não é minha. Mas isto é muito humano, Cláudia, é que eu ia de todos, eu também já senti isso e de vez em quando nós temos sempre essa coisa default, não é? Assim, vamos sempre a buscar isso. Exatamente, e pôr o meu sofrimento na mão dos outros. Ou seja, eu não tinha controle nenhum e depois se tu conseguirmos ter essa consciência, e lá vamos bater também ao autoconhecimento, ao conectarmos connosco, o poder que tu depois acabas por ter é incrível, porque teres consciência que a mudança passa por ti e não nunca pelos outros, exatamente, abre-te o mundo. É verdade, por exemplo, é aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, dos trabalhos. Tu dizes, ok, não sou reconhecido, sinto-me desmotivado, não sou reconhecido, as pessoas não veem o trabalho que eu faço. Ok, já falaste com as pessoas e não houve efeito, então qual é aqui a solução, não é? Não vais continuar, a pessoa não vai mudar, podes falar 1000 vezes com aquela pessoa e a pessoa vai dizer, mas eu acho que é assim. E então mudamos nós, pronto, e vamos para um sítio onde nos valorizem mais, a nossa vida é só uma, não é? No fundo, no fundo, é verdade, não podemos esperar estar 10 anos, 15 anos numa empresa onde não somos valorizados, 10 anos, 15 anos numa relação tóxica
e de esperar que as coisas vão mudar milagrosamente, não vão mudar. As outras pessoas são o que são e é a maneira delas verem a vida. Se calhar podem mudar, com vontade delas poderão mudar, mas não é por nós que elas vão mudar, não é? Exatamente. Ou seja, aí nós temos que pensar que é sempre nossa ação, não podemos esperar dos outros. E isso lá está, é o que tu dizes, dá-nos poder, dá-nos responsabilidade sobre a nossa vida, não é? Saber, ok, seja o que for que aconteça, bom ou mau, a responsabilidade aqui é minha e eu vou tomar responsabilidade dela. Exatamente. Então, eu acho que é o que é o melhor a fazer sempre, não estar à espera que nos aconteça aqui, olha, de ganhar o Euromilhões ou de. Não vai acontecer. Eu costumo dizer uma coisa engraçada, que é assim, eu acho que eu acredito na lei da atração, mas mas não vale a pena pedir para o Euromilhões, porque é tanta gente a pedir a mesma coisa que a lei da atração aqui não vai funcionar, é melhor pedir uma coisa diferente. Então, nós, antes de gravarmos o podcast, tínhamos falado na questão de não parar, as pessoas que não param para ser felizes, as consequências e a desculpa do não há tempo. Eu achei muito interessante a conversa que nós tivemos. Queres falar um pouco sobre isso, quando as pessoas não param para ser felizes? Sim, é assim, normalmente as pessoas, e nós também já passamos por isso, de certeza que também já passaste, vivemos um bocadinho em modo automático, não é? Então dizíamos, eu não tenho tempo, e é verdade que sentimos isto, porque isto é a nossa conversa interior, não é? Aquilo que nós dizemos a nós próprios e nós acreditamos. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para fazer alguma coisa que eu gosto, ou para ouvir um podcast que eu gosto, não tenho porque eu estou tão cansada que eu não tenho cabeça para fazer nada. É verdade, isto é a nossa conversa. Uhum. E o que é que acontece quando temos esta conversa? O nosso cérebro está sempre ali para nós, não é? Ok, então se tu estás cansada, eu vou-te aqui realmente dizer que estás cansada, que é para tu descansares, é para tu não fazer nada. E então, o nosso cérebro só nos quer ajudar, na verdade, não é? Uhum. Mas isto é a nossa conversa interior, e então somos nós que estamos a condicionar-nos para não conseguirmos fazer nada para além do trabalho. O parar é importante e para mim funciona, lá está a meditação e assim, mas há outras pessoas que se calhar não se veem tão bem, então podem fazer uma caminhada na natureza. Eu sei que é difícil a questão do tempo, é verdade, é difícil, mas se nós conseguirmos tentar arranjar nem que seja meia hora para podermos estar num parque ou em qualquer lado assim mais tranquilo, a respirar, que seja, às vezes até é preciso só 5 minutos entre reuniões que foram mesmo muito chatas e começar a respirar e as pessoas começam a tranquilizar-se. Porque este parar permite-nos perceber, ok, eu estou no caminho certo, eu estou a fazer aquilo que devia fazer, eu estou a ser autêntico, ou seja, eu estou a viver aquilo que eu queria estar a viver, e isto é a importância do parar, porque nós pensamos muito, eu tenho a responsabilidade de pagar as contas, eu não posso parar de trabalhar, é lógico que não posso fazer, agora não posso estar aqui com ideias de fazer isto e aquilo, não posso fazer isto. Mas lá está isto, tudo é possível, não é? No fundo, se nós quisermos mudar alguma coisa, nós podemos. Agora, claro, temos que planear, não é? A forma que o vamos fazer, mas isto começa por percebermos aquilo que nos falta, não é? E o que nós queremos. E quando não paramos, não conseguimos perceber. É aquilo que já falamos várias vezes hoje, e para mim é super importante, é a consciência. Para mim, a felicidade tem tudo a ver com teres a consciência daquilo que te faz bem. E não tendo, e não parando para conseguir ter, vais viver em modo automático sempre e para além disso, isto não só a nível profissional vai impactar como a nível pessoal, não é? Vai impactar as tuas relações, vai impactar a forma como tu vês as outras pessoas, não é? Porque não tens paciência, porque os teus filhos chegam a casa e tu só queres gritar com eles, não é? Porque não tens mesmo paciência. Ou seja, tudo isto no fundo, é a necessidade que temos de parar, porque não somos máquinas, não é? Somos humanos, mas às vezes somos um bocadinho tratados como máquinas e é-nos esperado que a nossa produtividade seja sempre como quase uma máquina, não é? E não somos assim, Não porque somos. não somos e nem conseguimos, não é? Só que tentamos ver à sociedade que conseguimos, então como temos que fazer ver à sociedade que conseguimos, não paramos, mas às vezes nem estamos a ser assim tão produtivos, não é? Por isso acho que às vezes é preferível parar 5 minutos e respirar do que continuar a fazer uma coisa que não está a funcionar. Sim, e depois a nível também de físico, consequências, porque se tu não paras a bem, ou seja, se o teu corpo te envia sinais
tens que parar, tu não paras, vais parar a mal. E depois temos aquelas questões que falámos do burnout, do esgotamento, sem estados dúvida. que te pode levar à depressão, à ansiedade de forma crónica. Sim, já para não falar de doenças mais graves, como teres um AVC, teres um ataque cardíaco. Há pessoas que têm este tipo de doenças e são muitas vezes consequência de um desgaste contínuo ao longo da vida muito grande, em que as pessoas nunca conseguiram realmente perceber que estavam numa espiral descendente neste caso, não é? Uma espiral descendente em que as pessoas acham que estão bem, não é? Eu estou bem, eu estou a lutar, estou a ter sucesso, estou a ter dinheiro, então vou continuar, mas às vezes isto continuar é questionável. Eu às vezes, olha, houve uma altura que vi um curso que era engraçado, que era também sobre a vida e assim, e o senhor dizia que muitos amigos dele diziam: eu quero me reformar mais cedo, vamos imaginar aos 55 anos. Chegavam aos 55 anos e não se reformavam, ou seja, vou trabalhar muito porque aos 55 anos vou-me reformar. Eles trabalham muito, chegam aos 55 anos e não se reformam, não é? E depois reformam-se, vamos imaginar, aos 60 e depois morrem aos 65. Isto não é vida, não é? Assim, acho que temos que ser um bocadinho mais equilibrados, acho que a nossa sociedade não é muito equilibrada nesse sentido. Temos que arranjar aqui formas e por isso é que é importante falar disto também a nível de empresas, de aumentar a produtividade das pessoas, que vai aumentar logo se elas forem pessoas mais felizes, não é? Enquanto mantendo também um equilíbrio, não é? Para a nossa fisiologia, para a nossa humanidade, no fundo, não é? Porque também somos humanos e precisamos deste equilíbrio. Uhum. Mas sim, é verdade, há várias consequências e a nível de trabalho o burnout é uma delas que falaste, é infelizmente algo que acontece muito, mas as pessoas não param, vão, não é? Acham que é ir para a frente que conseguem, chegam a um ponto que param mesmo por obrigação e quando poderiam ter parado se calhar uns minutos para, digamos, para acalmar, não é? Para se tranquilizar e voltavam a fazer o que estavam a fazer sem chegar ao ponto de não retorno, digamos assim, não é? As pessoas têm que saber voltar ao ponto de equilíbrio quando estão a precisar e acho que é o que está a faltar. Tu falaste há bocadinho, ainda agora mesmo nas empresas, até que ponto, porque também passa aqui a responsabilidade das empresas, se bem que a responsabilidade começa também por nós, não é? Mas a responsabilidade que as empresas têm no contributo para a felicidade dos trabalhadores, ou seja, tinhas-me falado na questão dos targets, que as empresas focam-se muito nos targets para os anos seguintes, mas que esquecem-se das pessoas, e qual é o impacto da felicidade nos trabalhadores dentro de uma empresa e a questão de produtividade e questão também de lucro para a empresa, se esta contribui para a felicidade dos trabalhadores? Como é que Olha, achas a é assim, importância? sim, há uma grande importância que está do lado da empresa, ou seja, assim, é importante que nós tenhamos como seres humanos essa experiência de, ok, quero estar numa situação mais positiva, mas é lógico que se estiveres num contexto que é só negativo, como já falámos, é difícil estar sempre a voltar a estar feliz, não é? Ou seja, vais perder o sentido, vais perder do que estás a fazer, vais perder não vais ter a questão das emoções positivas, logo aqui a felicidade vai ser difícil. Por isso é super importante que as empresas, e especialmente as lideranças, percebam que lá está, que têm que cultivar também com as pessoas umas relações positivas e autênticas, lá está, e autênticas, e seres quem tu és, e se calhar dizeres as coisas às pessoas de uma forma autêntica. Se estás cansado também, porque é que não podes dizer isso às pessoas? Também estás cansado, também és humano, e as pessoas precisam de saber que o líder também é um humano como eles, não é? E que também sente as coisas como eles. Agora, quando temos aqueles líderes em que é difícil, nem sequer podes falar, não há segurança psicológica para dizer seja o que for, as pessoas não vão conseguir ser felizes, e por isso é que é importante que as empresas também percebam que também vem delas este ambiente seguro para as pessoas poderem ser felizes, e ao serem felizes também são produtivas. Logo aqui, lá está o preenchimento dos targets e tudo o resto virá automaticamente, mas primeiro, se nós temos pessoas, se nós temos como desenvolvê-las, porque as pessoas, lá está, têm as suas forças, vamos pegar nas forças delas, vamos desenvolvê-las, vamos fazer aqui delas o melhor que elas podem ser, não serem também às vezes julgadas, lá está, por
pelo que não sabem, que é o que acontece muitas vezes nas empresas, mas pelo que elas podem contribuir, não é? Pelo aspecto mais positivo, e depois desenvolver as pessoas, e isto tudo vai trazer produtividade, não é? E é uma coisa importante que há aqui a ressalvar, que a felicidade nas empresas, às vezes eu vejo empresas que fazem, e bem, ok? Que fazem, sei lá, por exemplo, iniciativas para as pessoas, sei lá, pode ser, por exemplo, um team building, fazem estas iniciativas e fazem bem, não é? Porque chega a um ponto que as pessoas realmente gostam e já quase esperam, não é? Empresas que tenham esse tipo de iniciativas, mas isso não as vai fazer felizes, ou seja, não é só isso que as vai fazer felizes, é como o dinheiro. Isso, o pagamento é bom e também é importante. O dinheiro numa empresa também é importante, mas não é só isso, não é só isso que te vai fazer feliz. Isto vai te trazer, digamos, isto é o normal, é o expectável, é que a empresa te recompense por aquilo que tu fazes, não é? Que tu te sintas recompensado pelo teu trabalho. Depois já se espera um bocadinho de certo tipo de empresas que realmente deem algum tipo de benefícios. Mas também é importante esta questão das relações entre líderes e entre equipas, não é? Entre as próprias equipas. É importante esta questão do propósito, porque é que fazemos as coisas, se a empresa me está a conseguir identificar o porquê de eu estar a fazer estas tarefas. Se eu consigo estar em flow, se eu consigo fazer uma tarefa que eu gosto e que me desafia, eu estou em flow, ok? Eu consigo estar ali 2 horas a trabalhar sem sequer ver o tempo passar. Se estas oportunidades acontecem nas empresas, as pessoas estão felizes, as pessoas vão sentir que o seu trabalho é impactante de alguma forma, não é, para a empresa. Agora, se isto não acontece, e se as empresas pensarem que mesmo só com os salários ou só com as iniciativas que possam ter, as pessoas vão ficar felizes, isto só não vai chegar. Exato. É preciso tudo aqui, todo digamos, todo um pacote de coisas que as pessoas precisam. Claro que se nós estivermos num ambiente assim, não é? Num ambiente que nos propicia a felicidade, mais facilmente as pessoas vão estar felizes e vão conseguir impactar também a nível da produtividade e a nível do crescimento do próprio lucro da empresa, não é? Isso acho que isto... eu consigo identificar as tuas palavras, porque já trabalhei em vários sítios e numa empresa em que nós éramos integrados, ou seja, nós tínhamos o sentimento de pertença, que pertencíamos a algo, sabíamos quais eram os objetivos, éramos uma equipa, quase, lá está, o sentimento de família e trabalhar em conjunto para alguma coisa e saber qual era a coisa. E trabalhares num sítio que não tens sentimento de pertença, não vestes a camisola, não sabes o que é que estás a fazer e para quê, qual é o resultado final daquele trabalho. É uma sensação interna totalmente diferente e o que tu estás a dizer, e depois depende das chefias ou dos líderes identificarem e puxarem por ti. Agora, se és mais um número de trabalhador que vais receber ordenado mínimo, não há reconhecimento e posso dizer que no local onde eu ganhava mais, eu não sabia para o que é que eu estava a trabalhar. E no local que eu ganhava ordenado mínimo, tinha o sentimento de pertença. É isso, é o que te digo. Isso é um exemplo muito bom, que é que realmente é isso, não é o salário só, tu precisas do dinheiro, é lógico que tens que ser paga, mas não é isso que te vai fazer sentir que estás feliz naquela empresa. E tu tens esse exemplo, não é? E então acho que tudo isto junto é o que faz a felicidade nas empresas. Não podemos dizer que é só o trabalhador que tem que chegar ali e estar feliz, não, isso não vai acontecer. As empresas têm responsabilidade e devem tomá-las. Se me diz assim, ok, há muitas que o fazem, não há, ainda não há. Vamos chegar se calhar lá. Era isso que eu ia de Portugal, ia te perguntar, em Portugal, se tens consciência quais são as empresas que praticam este sistema da felicidade organizacional, se ainda não existe implantado, quanto tempo é que achas que vamos demorar a alcançar? Sim, é assim. Isso é viável, portanto, se é possível realmente. É assim, desculpa, já há várias empresas que tu vês que têm iniciativas nesse sentido, não se calhar com esse foco na felicidade, mas no foco no bem-estar, não é, das pessoas, já têm algumas iniciativas
e a tendência é para melhorar, ok? Especialmente nas empresas maiores, que já têm mais visibilidade do que se passa também nos outros países. Há empresas, por exemplo, temos uma empresa em Portugal que é a PHC, que tem várias coisas que juntas, assim, são várias, não vou enumerá-las, mas, por exemplo, uma delas, posso dizer, é que o CEO da empresa disponibiliza tempo no seu calendário para as pessoas marcarem, para o comum trabalhador marcar se quiser falar com ele de alguma coisa, não é? Isto é uma forma de impactar, não é? Porque tu normalmente nunca chegas a falar com o teu CEO, tu falas com o teu chefe, e se houver ali, digamos, um filtro, às vezes há um filtro, daquilo que tu dizes ao teu chefe e do que passa para cima, tu vais ser vista nos olhos do teu chefe e não aos olhos das outras pessoas que estão do outro lado, não é? Exatamente. Então, se houver aquela questão da relação com a chefia não ser tão positiva ou não ser tão, tão próxima, de certa forma, não vais ser visível aos olhos da empresa. E aqui é esta possibilidade, não é? Queres falar, tens alguma dúvida, tens alguma coisa que queres falar, eles vão-se disponibilizar para isto. Entre imensas outras coisas que, se tiveres curiosidade, podes procurar. Existem mais algumas, ainda são poucas, mas eu acredito que daqui a 10 anos as coisas, a tendência agora é mudar, okay? A tendência é já começar a crescer. Peço desculpa pela expressão com um bocadinho de tosse. É começar a crescer, mas ainda com passos muito pequenos, ainda um bocadinho, como se diz, partir pedra, porque ainda há muitas empresas, e em Portugal temos um problema que é a grande maioria das empresas portuguesas ainda tem uma mentalidade muito paternalista, não é? Em que o chefe é o chefe e pode dizer o que quiser e toda a gente tem que se calar basicamente e não pode dizer nada. Já trabalhei também em empresas assim, mas este tipo de empresas tende a ter menos sorte no futuro, porque as novas gerações também não querem adaptar-se a isto, não é? Exato. As novas gerações e as nossas gerações, porque eu também estive Ainda numa empresa bem, assim e ainda não me bem. adaptei, não é? Porque eu não me quero adaptar a isso, não tenho que adaptar a isso. E as pessoas acabam por ou aprender nas empresas ou aprendem e conseguem então reter talento. O que acontece é que tu não retens talento. Que tipo de pessoas é que tu retens neste tipo de empresas? As pessoas que têm medo de sair por algum motivo, ou porque já trabalharam ali a vida toda e não se veem agora aí para lado nenhum, ou porque se calhar não conseguem fazer mais nada, habituaram-se àquilo. As outras pessoas que realmente tiverem potencial a nível de trabalho vão sair, não estão para capturar esse tipo de coisas. Por isso eu acho que mesmo essas empresas vão ser um bocado obrigadas, ainda que eu não acredito que seja de um dia para o outro, mas vão ser um bocado obrigadas a mudar um bocadinho. Mas em Portugal, como já temos algumas assim maiores que realmente já estão a impulsionar a mudança, eu acredito que daqui a uns anos podemos ver assim este panorama mais positivo. Mas ainda falta muito que fazer, ainda há muito que fazer. Acho que é Então, um momento de, de crescimento para esta área, digamos, porque é necessário, as pessoas querem, as pessoas precisam de se sentir reconhecidas, de se sentir valorizadas. Isto da pandemia trouxe-nos, de certa forma, também essa tal consciência do que nos estava a faltar, e agora as pessoas querem algo diferente, não é? E então as empresas têm que se adaptar se querem reter estas pessoas. exatamente, eu acho que a pandemia e a questão do teletrabalho, as vantagens que o teletrabalho tem, principalmente para quem tem filhos, toca-me também a mim, esta nova realidade, eu acho, e a felicidade que vai dar ao próprio trabalhador, esta nova consciência, vai abrir, se calhar, aqui algumas portas que antes não estavam abertas. E é um caminho também, na minha opinião, para o passo para a felicidade do próprio trabalhador, não é? Conjugar a vida familiar com a vida da empresa, com o Sem trabalho. dúvida, sem dúvida, o equilíbrio é importante. Não podemos esquecer que todos somos pessoas e todos somos trabalhadores, não é? Ou seja, nós temos que, mas não temos que ser dois, ou seja, não tem que ser dois eus, pode ser o mesmo. Se eu estiver num trabalho que realmente me permita ser autêntico, eu vou ser a pessoa que eu sou quando eu sou na minha vida pessoal, não é? E é isto que acho que é isto que se pretende, que as pessoas possam ser elas próprias no trabalho, não é? Nas suas relações de trabalho, realmente criem relações positivas no trabalho, porque às vezes acabam por criar relações, mas um bocado mais
superficiais, não é? E era de conseguir realmente empregos mais em que houvesse este tipo de ligação entre as pessoas. Então, e agora se eu te perguntasse, Tânia, o que é que te motiva a levar esta mensagem às empresas, a felicidade? Qual é a tua maior razão e que eu posso dizer que é o teu propósito, não é? Passa por aí. O que é que te motiva a alcançar este objetivo? Sim, é uma parte de um propósito, sim, é uma parte. Eu gostava muito de poder influenciar positivamente de alguma forma as pessoas, assim, mais no geral. Nas empresas, o que eu acho é que eu, como me vi em várias situações em que eu não me sentia feliz, não é? No meu ambiente de trabalho, não me sentia realizada, não me sentia valorizada, não sentia que fosse ali feliz. Eu acho, e isto trazia-me impactos, não é? A nível de ansiedade, a nível do próprio stress, tudo isso, de lidar com o stress, porque o stress existe sempre, não é? Mas eu não ia saber lidar com ele. Então, eu acho que é importantíssimo trazer às pessoas digamos, esta luz ao fundo do túnel, não é? De que as coisas podem melhorar. Mas as empresas têm que tomar o primeiro passo, porque as pessoas, se não forem as empresas a tomar, dificilmente as pessoas sentem culpa, não é? As pessoas não vão dizer assim, ok, eu estou-me a sentir assoberbado neste momento, mas eu não vou parar 5 minutos porque eu não tenho tempo. Sentem-se culpadas, porque estão no horário de trabalho, não é? As empresas têm que dizer, vocês têm que o fazer, porque senão vocês não vão ser produtivos, não é? As empresas têm que arranjar formas de elas próprias incentivarem as pessoas a este tipo de práticas, a elas perceberem exatamente aquilo que lhes está a fazer mal, não é? Naquele momento, e as próprias empresas também tomarem as suas, é lógico, tomarem as suas iniciativas a nível de bem-estar e também não só a nível do próprio trabalho, pode ser que seja o próprio trabalho, que se calhar está a ser exagerado, mas aí a empresa tem que ter, ok, vamos fazer aqui algumas mudanças, mas se tu não estás bem e precisas de parar, então tens que parar, não é? É preciso fazer pausas, é preciso fazer certo tipo de coisas que no dia a dia fazem bem, não é? Exatamente. Mas se as empresas te dizem, vais fazer mais uma pausa, vais fazer, é lógico, as pessoas não vão fazer, não é? Então vão preferir ficar no lugar, às vezes sem fazer nada, porque estão bloqueadas completamente e assoberbadas, mas não vão parar, não é? Para pensar. E acho que parte aqui das empresas também ser, no fundo, um arauto destes temas, porque se a própria empresa incitar os trabalhadores a importarem-se mais com o seu bem-estar, os trabalhadores vão seguir. Já o contrário não acontece, não é? Se tens um trabalhador que até se preocupa com o seu bem-estar, mas está numa empresa que lhe diz não, tu não te vais levantar daí enquanto não acabares disso, a pessoa não vai fazer nada, não é? Porque, ou vai sair, vai acabar por sair da empresa porque não se vai rever. Mas depende sempre, sim, muito das empresas, e o que eu gostava era mesmo isso, era poder trazer esta consciência às empresas e às pessoas da importância destes temas do bem-estar, da felicidade e de poderem estar na sua melhor versão, como já tínhamos falado. Tinhas-me contado também de uma situação, de uma experiência que tiveste de levar esta mensagem. Queres partilhar à empresa onde tu estás? Como é que foi? Infelizmente, assim, a empresa onde eu estou não tem nada a ver com estas temáticas, é uma empresa que está mais relacionada com IT, não é bem? Pronto, é uma empresa, uma multinacional, digamos assim, e que não tem mesmo nada a ver com a felicidade. No entanto, embora a empresa tenha algumas coisas que eu reconheço que são boas práticas, eu também tive a oportunidade, pela minha chefe que eu tinha, de poder partilhar com os meus colegas estes temas, não é? Na altura falei sobre o mindfulness numa reunião de equipa e também partilhei sobre a ciência da felicidade. Tive pessoas que me disseram que de facto ficaram a pensar naquilo, não é? Porque realmente não conseguiam parar ou que não conseguiam estar num estado mindful, por exemplo, ou quando foi da ciência da felicidade, o parar para pensar naquilo que eu quero também, não é? Não só no que os outros querem, mas o que eu quero, aquilo que me falta a mim. E isto, apesar de lá estar do pequeno impacto, não é? Uma pequena escala, para mim foi muito bom. Foi exatamente isso que é o propósito, no fundo, não é? De fazer estas coisas, ok, vamos impactar alguém de alguma forma, ainda que a pessoa
nem tem a consciência de que lhe falta esse impacto, não é? De que lhe falta alguma coisa, o falarmos sobre estes temas e de levarmos estes temas às empresas, às vezes podemos ser a nossa pequena escala, não é? Impactantes de alguma forma, Exatamente. portanto, para mim foi importante eu partilhar isto, para além de ser uma coisa que eu gosto, não é? Por sentir que realmente podia fazer alguma diferença e que as pessoas precisam dessa diferença, ainda que não o admitam, ainda que não achem importante às vezes esses temas, mas elas precisam. Uau, porque essa mensagem que tu levaste e que se calhar muita gente não tem consciência e a desculpa é ou não sabe ou não há tempo sequer para pensar que há essa abertura, que podemos alargar a nossa consciência, não é? E pensar o que é que eu quero fazer, o que é que eu sou, e podermos levar essa mensagem, neste caso, tu levares dessa mensagem, por mais pequena que tenha sido ou impactado pouca gente ou muita, não interessa, mas se tocou em alguém, isso é excelente. É mesmo maravilhoso, Tânia. Então, e diz-me, tu falaste-me há pouco que também tiveste a situação de estar em piloto automático. Como é que tu sabias, como é que tu tomaste consciência que estavas em piloto automático? O que é Olha, que eu já fizeste para sentia, sair? sim, eu já sentia há vários anos que me faltava ali qualquer coisa, não é? Assim, é claro que nós andamos sempre a ver, ok, será que me estou a sentir feliz neste trabalho, não estou, é isto que eu quero, não é, estamos sempre a pensar, mas houve uma altura em que eu comecei a sentir, isto foi mais ou menos no final de 2019, eu sentia essa ansiedade de saber o futuro, ou o que é que eu ia fazer no futuro, quase fisicamente, eu sentia todos os dias muita dificuldade de ir trabalhar sem sentir essa ansiedade de ainda me falta aqui qualquer coisa, não sei o que é, não sei, não posso dizer que esta empresa seja má, porque não é, mas é algo interno, sabes, que me falta, que eu não sei o que é, não sabia. E depois veio a pandemia em 2020, que infelizmente foi e continua a ser muito má para muita gente, mas como falaste de teletrabalho, eu também fiquei em teletrabalho e fiquei em casa e acabei por ter mais tempo para me conectar um bocado a mim e foi quando eu comecei a fazer meditação e comecei a ler outra vez, porque houve uma altura em que eu nem sequer conseguia ler, não conseguia fazer nada, e foi aos bocadinhos que fui voltando a conectar-me no fundo comigo e com aquilo que eu queria e com o que me fazia sentido não é, para a minha vida. Se me dizes assim, sabes exatamente o teu caminho de agora em diante? Não sei exatamente. Às vezes é tipo, vamos vendo, não é? Vamos decidindo conforme se apresentam as oportunidades ou as decisões, vou decidindo. Mas também já não tenho essa pretensão de querer saber tudo, não tenho essa pretensão de querer chegar a um sítio específico, ou seja, ok, eu tenho a vontade de levar este propósito, de impactar alguma coisa e algumas ferramentas já nesse sentido, não é? Agora, como vou fazer, de que forma, eu ainda não sei Exatamente. completamente, mas vamos aprendendo com o caminho. Então, e para as pessoas que acordam de manhã desmotivadas, achas que isso já pode ser um primeiro sinal de que algo não está bem e que de alguma forma têm que despertar? O que é que elas podem fazer para mudar esse estado? Olha, é assim, eu não posso 100% dizer que pode ser isso, pode ser, não é? Assim, a desmotivação é um grande indicador, mas acho que as pessoas têm é que tentar ter exatamente a consciência do porquê de estarem desmotivadas, não é? Porquê é que eu venho todos os dias assim desmotivada? Porque o que é que me está a provocar isto, não é? Qual é o sentimento menos positivo que me está a provocar isto? Porque depois isto lá está, depois fazem as perguntas que fazemos a nós próprias, não é? Ou a nós próprios, é que nos levam às respostas, o que é que me está a fazer mal, o que é que eu acho que podia mudar nesta situação para eu me sentir melhor e depois tomar decisões em relação com isso. Nem sempre a decisão é sair da empresa, por exemplo, ou mudar de trabalho, nem sempre é isso. Às vezes nós próprios não estamos a conseguir descobrir o propósito do nosso trabalho e se fizermos algum trabalho interior conseguimos encontrá-lo. Se calhar até percebemos que até estamos a fazer alguma coisa que já impacta alguém. Mas isto é um trabalho que tem que ser feito interiormente, não é? Se as pessoas não o fizerem e não pararem, vão sentir-se sempre mal, não é? Porque vai-lhes faltar sempre alguma coisa e não sabem o que é. Uhum. Mas eu não, aqui não há, lá está, não há receitas, aqui é
todos nós temos que perceber o que é que nos faz mal. Mas também há outra coisa, que é, se as pessoas quiserem, por exemplo, podem se sentir desmotivadas porque se sentem cansadas, por exemplo, e se calhar também é uma questão de pensar nas nossas escolhas diárias a nível, lá está, da alimentação, o que é que nos pode estar não, o que é que nos pode estar a faltar a nível, por exemplo, de vitaminas ou de outros nutrientes que nos estejam a faltar. Se calhar posso incluir o exercício físico na minha rotina diária, se calhar pode melhorar a minha vida, não é? Ou seja, isto, no fundo, temos que nos pôr a pensar um bocadinho nos nossos hábitos e aquilo que nos pode levar àquilo. Pode ser o trabalho, sim, pode ser, e aí temos que nos perguntar, lá está, qual é o propósito, se eu gosto deste trabalho, se eu gosto das pessoas com quem trabalho. Mas também podem ser pequenas escolhas das nossas rotinas, lá está, o que é que eu estou a fazer mal, o que é que eu posso melhorar, posso fazer exercício, posso me sentir mais ativa logo de manhã, não é? Posso, antes de ir trabalhar, posso fazer meia hora de exercício. Eu sei que não é fácil, mas são escolhas, não é, no fundo. Isso estás-me a falar da questão do equilíbrio, tem alguma coisa a ver com aquele modelo que tu me falavas dos 3/8? Olha, esse modelo, eu posso falar, embora esse modelo é um modelo que eu acho engraçado, que em Portugal esse modelo não está implementado, nem apenas um bocadinho, porque assim, os 3/8 seria, precisamos de 8 horas para dormir, precisamos de 8 horas para trabalhar e precisamos de 8 horas para lazer. Para lazer ou para atividades que nos façam felizes, não é? Só que isto é difícil, não é? Nós sabemos que as 8 horas de trabalho não são 8 porque temos a comuta, porque temos a hora de almoço, que no meio do trabalho podemos tentar fazer dela um momento de lazer, mas é difícil, não é? Porque é sempre a correr. Temos depois as tarefas domésticas e todas essas coisas que fazemos por obrigação e não por lazer, não é? E depois as nossas horas de lazer com certeza são umas 2 ou 3, eu achei engraçado, porque esse modelo seria bom, mas não funciona neste momento, nesta sociedade em que temos. Poderá eventualmente um dia vir a funcionar, mas ainda assim estamos longe, Cláudia, estamos longe desse modelo porque, poder funcionar. Ao trabalho nunca se tira, portanto as 8 horas de trabalho estão garantidas, vamos sempre tirar ao sono ou ao lazer. Exatamente, e o sono é muito importante também para mantermos aqui um equilíbrio, porque assim, se tu tiveres, por mais pensamento positivo que possas ter, por mais que tu pratiques a gratidão e outras coisas assim, se tu não dormires, dificilmente tu vais estar ao teu melhor, por isso é super importante as horas de sono. Não são iguais para todas as pessoas, há pessoas que dormem 6 horas e ficam bem, mas eu, por exemplo, tenho que dormir 8, se eu não dormir 8 já é difícil para mim, por isso, e às vezes até dormia mais, mas não pode ser, mas sim, nos dias em que durmo menos que 8 noto que fico mais cansada, mas lá está, aí ao sono eu acho que realmente não podemos mesmo tirar. Por isso acaba sempre por ser um bocadinho ao lazer, não é? Mas pronto, pelo menos podemos fazer aqueles momentos que temos mais significativos e quando estamos em casa até com os nossos filhos, tentar passar melhor o tempo com eles. Nem sempre isso acontece, não é? Às vezes estamos muito ocupados com isto ou com aquilo, mas tentar estarmos ao nosso melhor quando estamos no nosso momento de lazer, digamos assim. E agora tocaste em filhos, eu também ia te questionar como é que nós podemos contribuir para a felicidade dos nossos filhos de uma melhor forma, porque muitas vezes chegamos a casa ao final do dia saturados, cansados, sem energia, há toda uma logística, é banhos, é jantares, é roupa para o dia seguinte, preparar uma data de coisas. Como é que podemos melhorar esta situação e que tenha também impacto na felicidade deles? Olha, o que eu acho, primeiro é que se nós estivermos bem e felizes nós próprios, nós vamos ser para eles também um exemplo de como poderão estar, não é? Felizes. Isto, acho que o exemplo também é importante. E depois, a nível do nosso tempo com eles, eu às vezes também contra mim falo, porque às vezes também tenho coisas para fazer, ou estou num curso, ou qualquer coisa e não tenho o tempo que desejaria ter, mas quando tenho, sinto que se eu entrar, às vezes não me apetece, não é? Estou naquela, não me apetecia agora estar a brincar de bonecas ou a fazer um jogo, ou com os carrinhos, sempre fazer outra coisa qualquer, mas se tu começas a fazer, tu até vês que tu divertes-te com eles e tu consegues estar ali no momento com eles, então a minha sugestão é viver o momento, é realmente fazer,
ultrapassar a nossa sensação de não quero, não me apetecia, não era isto que eu queria fazer para passar o meu tempo, as 2 horas que eu tenho livres, mas fazê-lo, porque depois isto vai trazer significado, porque tu vais estar ali 2 horas com o teu filho, ele vai estar super feliz, vai estar ali a criar no fundo mais ligações, não é, com ele, e tu próprio vais te divertir, chega ao fim, isto aconteceu ontem à noite, eu estive a brincar com a minha filha e aconteceu isto, e depois tu próprio acabas por te estar a divertir, quando começas a brincadeira estás numa de, ai, que não apetecia, mas depois acabas por te adaptar e fazes, então a minha sugestão é, não nos deixarmos também no, ai, estou cansada, não me apetece, porque é isso que nós fazemos com tudo, não é? Fazemos para brincar com os nossos filhos, nós fazemos para ler, nós fazemos para, sei lá, para meditar, seja lá o que for, nós fazemos sempre, temos a desculpa do, ai, estou tão cansada, hoje trabalhei tanto, e é verdade, nós trabalhamos muito, mas vai-nos dar energia e não nos vai retirar, pelo contrário, vai-nos dar energia a fazer este tipo de coisas. Portanto, é bom fazê-lo porque vamos sentir-nos muito melhores depois. Ok, é mesmo parar e estar naquele momento, porque também parar e estar no momento. Exatamente. Então agora 2 questões que eu queria que estão interligadas de certa forma. Qual a razão para as pessoas quando vão de férias estarem felizes, ou seja, eu vou de férias e há aquela alegria imensa, e como estamos a chegar agora também ao Natal, há muita gente que tira férias e volta a haver esta alegria imensa. Como é que nós temos esta capacidade de ser felizes nestes momentos e não no ano inteiro? Lá está, primeiro porque nós temos o tal tempo para nós, não é? Para as coisas que nós queremos. E depois há a questão, outra vez a questão de estarmos com as pessoas de quem gostamos, não é? De estarmos com a nossa família, temos o pilar das relações positivas que está ali a ser cumprido. Depois, lá está, é o parar, é o podermos estar connosco, é podermos viver a vida à nossa maneira, é não termos que se calhar até podemos ter algumas rotinas, porque se formos de férias para algum sítio que temos que fazer, mas podermos nós ser donos, digamos, do nosso dia. Isso nunca acontece. Para mim, é a principal diferença, é mesmo isso, é que tu acabas por ser dono do teu tempo naqueles dias, não é? E então isto é o que te traz essa felicidade de saber, ok, eu vou fazer aquilo que eu achar que devo fazer, se me apetecer ler, eu vou ler, se me apetecer estar a ouvir música, vou ouvir, se me apetecer ir passear, vou passear, olha, vou aqui, vou estar com as pessoas, voltar a criar aquelas ligações que durante o ano não temos tempo de criar, porque andamos todos ali um bocado a correr. Eu acho que as férias são um bom exemplo de realmente nós temos capacidade de ser felizes. Agora, no dia a dia é mais desafiante, porque temos falta de tempo, mas não é impossível, é mesmo nós conseguirmos focar-nos no tempo que temos, não digo no tempo de trabalho que vamos estar a pensar que estamos de férias, isso não, mas quando saímos do trabalho ainda temos ali algum tempo que podemos utilizar de forma, se calhar, mais produtiva, que não o fazemos, não é? Se calhar podemos ir com o nosso filho a um parque, se calhar dar uma caminhada, não o fazemos normalmente, não é? Se calhar vamos para casa ver televisão, é um bocado mais isto, mas isto é contraproducente, porque vai-nos tirar energia, vai-nos esgotar ainda mais, porque o meu cérebro vai pensar, já estás muito cansado, então já estás quase, até já ias dormir. É basicamente isto, não é? E se nós sairmos do trabalho, formos dar uma caminhada, formos com o nosso filho a algum lado, vamos acabar por ter ainda mais energia para acabar o nosso dia de uma forma positiva. E lá está, depois de acabarmos o nosso dia de uma forma positiva, até lá está, a fazer a gratidão e tudo isso, acabamos por todos os dias conseguir ter estas emoções positivas. Não vão ser as mesmas das férias, porque as férias é um dia inteiro em que nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Mas durante o dia podemos fazer aquelas pequenas escolhas, não é? Que vão definir o nosso. Vão-nos dar energia, não é? E vão-nos dar motivação também. E felicidade, bem-estar. Sim, é isso mesmo. Então, em termos profissionais, Tânia, o que é que passa, neste caso tu, onde é que nós podemos encontrar a Tânia? Quais são os teus objetivos nesta área? Olha, eu neste momento ainda, como te disse, a minha empresa não tem nada a ver com a área da felicidade. Eu gostava um dia de poder trabalhar esta área a nível profissional, ainda não estou a fazer. Neste momento estou focada em terminar o curso e poder pensar em que é que poderei, digamos, no futuro incluir as minhas capacidades para poder fazer este tipo de temáticas. Como te disse, ainda não tenho tipo, tudo 100% organizado na minha cabeça como vai ser. Queria muito fazer
alguma diferença nas empresas. Queria também, possivelmente no futuro, optar por fazer também mais facilitadora de mindfulness, já falámos do yoga do riso, que eu também gostava, ou seja, há assim pequenas coisas que eu gostaria de fazer no futuro e que espero nos próximos anos que comecem a fazer parte da minha vida. Não digo que sejam 100% parte da minha vida profissional, pelo menos numa primeira fase, mas gostava muito de poder incluir isto na minha vida profissional. Ok, eu posso depois pedir o teu contacto ou um mail se alguém quiser depois mandar mensagem e questionar-te alguma coisa. Sim, sem problema, sem problema. Então, e nesta época de Natal, que mensagem é que tu gostarias de deixar? A mensagem de Natal é basicamente que nós no Natal temos a capacidade de estar felizes, de valorizar os outros de certa forma, não é? Percebemos que o mundo é bom e que as pessoas são boas. No Natal conseguimos perceber isso, não sei, é o espírito natalício, não é, como falamos. E a minha mensagem para as pessoas, eu peço desculpa, a minha mensagem para as pessoas é que consigam transportar este espírito também para o resto do ano, porque nós precisamos deste espírito de bondade, de fraternidade, de estarmos juntos com as outras pessoas. Precisamos disto sempre, não é? Não podemos tê-lo só no Natal, e é muito natural e é muito humano termos só no Natal, porque como está, é o que acontece nas férias, estamos com aquela antecipação a pensar o que vai ser. Então a minha mensagem é esta, é que aproveitem o Natal da melhor forma com a sua família, mas que também tentem transportar este espírito positivo, natalício para o resto do ano, para as pessoas com quem trabalham, porque se nós, às vezes um pequeno sorriso, alguém que até nem conheces de lado nenhum, e se calhar vai impactar o dia da pessoa, se calhar, não é? Ou até uma palavra mais simpática, a pessoa se calhar naquele dia não teve nenhuma palavra simpática, até pelo contrário. Então podemos impactar de alguma forma e tentar transportar este espírito do Natal para o resto do ano. Esta é a minha mensagem. Obrigada, Tânia. Olha, imensa gratidão pela tua presença, por estares aqui também a falar sobre este tema que é tão importante nos dias de hoje. Parabéns pelo teu novo membro que vem a caminho. Obrigada, Cláudia. E por esta abertura deste podcast com este tema fantástico. Obrigada, eu também estou muito feliz de me teres convidado. Eu peço desculpa que estou com um bocadinho de tosse, de vez em quando nota-se, mas também estou muito feliz de me teres convidado. Haveria mil coisas mais para dizer. Há muitos estudos nesta área, haveria mesmo muitas coisas para dizer, mas acho que tudo começa com a nossa vontade de querermos estar melhor, não é? De querermos ser a nossa melhor versão, por isso acho que faz sentido abrirmos com este tema, porque quando nós estamos disponíveis para sermos a nossa melhor versão, tudo o resto vai também fluir para nós, por isso acredito que seja importante as pessoas pensarem nestes temas. É mesmo. Obrigada mais uma vez, um beijinho muito grande, Tânia. Muito obrigada, Cláudia, um beijinho.